Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro semanal do Atenção Difusa Mulher. E neste bate-papo vamos destacar os dados referentes à violência contra as mulheres e como estas informações podem ser fundamentais no enfrentamento desta realidade. Por isso é tão importante que você assista esse vídeo até o final para não perder nadinha deste bate-papo, dessa entrevista, que sempre é muito legal. Pedimos também que você curta e compartilhe e faça seus comentários. Este simples gesto fortalece a relevância do nosso trabalho. E se você ainda não está inscrito ou inscrita, o momento é agora, não perca mais tempo, inscreva-se e venha fazer parte do nosso universo, pois tem muita gente que apoia nosso trabalho, assiste nossos vídeos, mas ainda não está inscrito ou inscrita, então o momento é agora. E siga o nosso perfil no Instagram, veja o endereço aqui na tela, lá você encontra informações muito bacanas, muito interessantes também, como agenda de eventos, utilidade pública e muitas reflexões sobre o universo feminino. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias fundamentais para a garantia da qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Ao observarmos os recentes dados relativos a todo tipo de violência contra a mulher, acende um alerta. Esta realidade vem se agravando, apesar de todo o arcabouço legal favorável às mulheres. E quem vai conversar conosco sobre a importância de se aprofundar este debate é Fernanda Modesto. Ela é professora, é pós-graduada em educação e graduanda é do curso de Direito. Tem capacitação para atendimento às mulheres em situação de violência pela OAB e é idealizadora e líder do projeto social Fala Mulher. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Fernanda, ao nosso canal. E lembrando, inclusive, que Fernanda já esteve aqui conosco para falar exatamente sobre o seu projeto social Fala Mulher, que vale a pena você conferir aqui também esse bate-papo aqui no canal. Então, muito obrigada mais uma vez, Fernanda, por estar conosco, por aceitar o nosso convite, por falar desse tema tão importante que é a violência contra a mulher que vem se escalonando, não é isso? Olá, Carla. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, né, falando sobre um assunto aí tão relevante, né? Então, Fernanda, a preocupação é a seguinte: a violência vem se escalonando, mas quais são as principais causas dessa violência contra a mulher e também as consequências que podem impactar a sua vida, a dos seus familiares e também a própria sociedade como um todo, né? Como que essa violência afeta também a sociedade. Então, fala um pouco para a gente, Fernanda, sobre esse triste cenário, né? Como até um alerta mesmo, né? Para a gente ter um olhar sobre essa realidade um pouco mais reflexiva, um olhar mais questionador. Fala para a gente, Fernanda. Olha, Carla, eu acredito que essa questão, né, da violência aí, realmente ela está escalonando, né? E eu acho que é realmente é um problema histórico e cultural, né? E que vem se perpetuando aí ao tempo. Então, é uma coisa assim, já enraizada na sociedade, então é muito difícil de ser combatido, né? E a questão também da banalização da violência, inclusive nas redes sociais, o ódio contra a mulher, né, que remonta a milênios aí, a misoginia, essa questão também da vulnerabilidade da mulher, questões econômicas, o machismo, o patriarcado, o ódio, né, eu já falei, o ódio, a raiva, ciúmes. Eu acho que todas essas questões, a questão da certeza também da impunibilidade. Então, eu acho que todas essas coisas reunidas, elas acabam aí agravando, né, os quadros de violência aí que vem aumentando aí gradativamente. No âmbito familiar, ela traz prejuízos não só para a vítima, ela traz prejuízos também para os seus dependentes e também para o agressor.
porque o que acontece? A questão da vítima, ela acaba ali, ela tendo problemas psicológicos, problemas emocionais, né, como depressão, síndrome do pânico, a questão também da socialização, né, isso aí também é uma coisa muito importante de ser falada. Muitas não, né, algumas, inclusive, infelizmente, chegam até a cometer suicídio, né, que é um outro tema aí também bem relevante, que os casos têm aumentado bastante. E também afeta os seus dependentes, porque as crianças e os adolescentes que crescem no ambiente de violência, a tendência deles é repetir padrões, né? E também a questão da agressividade, da irritabilidade, a questão também traz prejuízos na escola, problemas de cognição, então, causa aí graves problemas também nos dependentes. E o agressor, o que acontece muitas vezes é que ele acaba sendo afastado aí, né, do âmbito familiar, então ele fica ali longe da família, muitas vezes também, quando ele vai preso, a família fica sem ali um apoio, principalmente o econômico, né, então isso afeta a família de um modo geral. Já na questão da sociedade, eu acho que é a questão da perpetuação da violência, a sensação da impunibilidade, e também os gastos que a máquina pública tem, tanto com propagandas, né, o combate à violência, assistência social para a mulher, assistência psicológica, o SUS, né, que muitas vezes a mulher chega ali, ela fica ali, tem que ficar ali vários dias ali no SUS, tem a questão do SUS, as DEANs, as delegacias, IL, todos esses órgãos que são custeados pelo Estado, eles têm ali prejuízo, né? E também a questão do agressor, porque quando o agressor é preso, ele é ali dentro do sistema carcerário, também, né, entra aí a questão do dinheiro público. Então, a violência contra a mulher, ela causa vários prejuízos dentro do âmbito familiar e dentro da sociedade como um todo, né? Vai repercutindo de uma maneira muito negativa Isso em aí. vários aspectos, né, Fernanda? Então, Fernanda, agora a gente quer falar um pouco mais sobre o cenário atual da violência contra a mulher no mundo, no mundo. O que dizem os dados a esse respeito, e como os cenários de guerra aumentam esse número de violência, se tornando um agravante, porque a gente sabe que na guerra as mulheres ficam muito mais vulneráveis. Sim. Isso é histórico, não é de hoje. E a gente ainda vê isso ainda em pleno século XXI, que triste, né? Então fala um pouco para a gente, Fernanda, o que dizem os dados a respeito dessa violência, que infelizmente não acontece só aqui, né? É uma coisa que é mundial. Fala para a gente, Fernanda. Então, a violência, realmente, ela é um fenômeno mundial, né? Ela afeta mulheres aí no mundo todo. De acordo com a ONU, mais de 736 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência, ou seja, 30% da população feminina. E no caso aí das guerras, aí dos conflitos armados, as mulheres, elas ficam mais expostas, né? Elas ficam ali mais vulneráveis. Então, a questão da violência, ela se agrava, porque as mulheres ali têm aquela questão da exploração sexual, a questão do tráfico de mulheres e de meninas, a questão da prostituição, da escravidão, a questão do aborto, da esterilização. Então, são várias coisas aí que nesse cenário aí de guerra, que vai se agravando, aí agrava o quadro da mulher, né? Porque você imagina, a mulher, ela já sofre violência daqueles homens que, vamos dizer, ele está ali naquele âmbito, ali naquela região, vamos dizer assim, né? E aí vem homens de outros lugares para aquele lugar, e você imagina o que acontece, né? Então, isso aí duplica, triplica, né? Então, as mulheres, elas ficam muito expostas aí quando a gente se fala aí de guerra e de conflitos armados, não só as mulheres, mas as meninas também, os meninos também, né? Nossa, Em menos quantidade, porque as mas crianças ficam muito vulneráveis nessa sim, situação, verdade. sim, mas mais realmente são a questão aí das mulheres e das meninas. É.
Fernanda, vamos voltar então para a realidade aqui do nosso país, né, no Brasil, né? Como que esses dados se apresentam? Qual o estado que tem maior índice de violência contra a mulher? E no caso específico do Rio de Janeiro, né, de onde a gente fala, quais são os números relativos aos feminicídios, crimes sexuais? Então, fala um pouco desse panorama. Por que que é importante levantar os dados? Porque é a partir dos dados que a gente enxerga essa realidade com mais clareza, não é, Fernanda? Então, é Isso importante mesmo. trazer esses dados, sim. Isso. Então, no Brasil, em 2024, foram registrados mais de 21 milhões de casos de violência contra a mulher. Olha Milhões? esse número, né, alarmante, né? 21 milhões de casos. E dentro desses casos, se a gente for falar aí de violência sexual, vou falar só do estupro, foram registrados mais de 5 milhões e 600 mil casos. Isso lembrando, Carla, que a maioria, muitas das mulheres, elas acabam ali não denunciando o agressor, por medo, por vergonha, e também por achar que elas vão lá, né, na delegacia, elas vão lá dar queixa, e não vai acontecer nada, né, a questão da impunibilidade que eu já falei. Então, muitas também aí sofrem a violência e elas não registram o caso. Então, ou seja, esses casos, eles não são ali totalmente ali corretos, né? São casos de mulheres que foram a registrar, mas nós temos também, né, a porcentagem ali de mulheres que não denunciam. Você teria falar para a gente um pouco as fontes, né, desses números tão alarmantes, Fernanda? Sim, eu gosto muito de olhar, né, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque ali eles trabalham ali de forma séria, o Anuário Brasileiro também, a ONU Mulher, são fontes aí bem sérias, né, que a gente pode pesquisar. Então, Fernanda, agora vamos fazer, vamos então vir mais para perto agora da nossa cidade, né? Que a gente fala de Volta Redonda também aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, Fernanda, você poderia nos mostrar um corte mais específico, então, né? Daqui do nosso município, como que esses números se apresentam aqui, na nossa cidade? E que políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero são oferecidas na cidade? Fala um pouco sobre isso para a gente, isso é muito importante também, porque a gente sabe que a violência existe, mas para onde as mulheres vão recorrer, né? Fala para a gente, Fernanda. Então, Volta Redonda é uma cidade com 280 mil habitantes. E são registrados, em média, por dia, 10 boletins de ocorrência. Você vê que não é, assim, um número alarmante, né? Mas Volta Redonda, ela tem ali um sistema de trabalho, né, de políticas públicas e de leis aí voltada para as mulheres, assim, bem fechadinho, sabe? Aqui em Volta Redonda, nós temos a DEAN, que é uma das únicas delegacias da nossa região. Lá na DEAN a gente tem psicólogas, a gente tem a brinquedoteca. Eu acho muito legal essa questão da brinquedoteca dentro das delegacias, porque enquanto a mãe está ali sendo atendida, as crianças estão ali, né, com as psicólogas ali, fazendo um trabalho paralelo. Então, a DEAN daqui, quem está à frente dela é a doutora Juliana Montes, ela é muito atenciosa, e então a nossa DEAN, ela funciona muito bem, e ela não atende somente as mulheres daqui de Volta Redonda, ela atende também mulheres daqui, né, da região aqui no envolto, porque nós somos realmente a única cidade que tem a DEAN. Nós temos também a CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, tá? E lá nós temos vários profissionais maravilhosas, a Juliana, a Kátia Teobaldo, assistência jurídica. Ela tem também ali, quando ela está ali em iminente perigo de morte, a prefeitura, ela oferece abrigo para que essas mulheres e os seus dependentes possam ali ficar durante um tempo, né, até elas conseguirem, né, recomeçar. A gente tem também aqui em Volta Redonda o aluguel solidário, que é um aluguel de R$ 600, né, mas ajuda também, né, essas mulheres aí a começarem.
Outra coisa muito importante que nós temos também é um aplicativo, tá? Que é ali a Patrulha Maria da Penha, junto com a PM, com a Polícia Civil, com a DEAN, elas trabalham ali de forma integrada para atender mulheres aí em situação de violência e muitas também que já têm medidas protetivas deferidas ali pelo juiz. Então, nós temos essa integração muito legal da Patrulha Maria da Penha com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a DEAN, e funciona muito bem. Nós temos também aqui em Volta Redonda a Lei 5.616, que traz aí os direitos e as garantias para as mulheres vítimas de violência e os seus dependentes. Então, ali oferece várias assistências, né, vários direitos ali para essas mulheres. Temos o projeto também, vários projetos, assim como o meu, né, o Projeto Social Fala Mulher, que a gente acolhe, conscientiza mulheres vítimas de violência e seus dependentes. Não só as mulheres vítimas de violência, né, mas todas as mulheres, né, porque a gente faz bastante palestra, roda de conversa, a gente vai a empresas, a gente trabalha no CRAS das prefeituras, nas escolas, e esse ano a gente vai intensificar o nosso trabalho dentro das escolas, que eu acho muito importante. Sim, a educação é tudo nessa hora, educação, nesse momento. Sim. Muito importante. Isso aí. Então, assim, nós temos aí um trabalho de integração muito legal aqui em Volta Redonda no combate à violência contra a mulher. Então, a Fernanda citou algumas mulheres aí, né? A Juliana, delegada, a Juliana, a Kátia. Então, a psicóloga, Juliana, isso. Pode conferir aqui no canal. Vai lá, né, na nossa playlist, confere aí esses vídeos aí, que são excelentes, muito bons. A doutora Juliana, a delegada, falou sobre esse trabalho da brinquedoteca, que a gente achou muito bacana, então vale a pena, gente, vale a pena ficar inscrita no canal, e aí lá na playlist, conferir esses vídeos aí, que, ó, são excelentes. Então, Fernanda, olha só, todo esse arcabouço legal, como você colocou aí, na questão de Volta Redonda, né, com toda essa política pública, mas a gente sabe que a realidade ainda é muito séria, muito grave, porque os dados refletem isso. E apesar, então, de possuirmos, né, o Brasil possuir uma das 3 melhores legislações do mundo, isso, né, na questão de combate à violência contra a mulher, o Brasil ainda tem a triste colocação, né, porque ele ainda está em 5º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Então, parece que é uma contradição, né, uma coisa estranha, porque a gente tem todas essas possibilidades legais, mas a gente tem essa realidade muito triste. É verdade. Então, você já adiantou um pouco, né, sobre a questão das causas, né? Mas o que tem motivado esses índices alarmantes, esse aumento, apesar dos avanços e das legislações vigentes, como a gente já falou? Então, Fernando, em que a gente está falhando, Fernando? Em que a gente está errando? Eu falo a gente, a nossa sociedade, o que a gente está errando? E quais as medidas necessárias para a mudança dessa realidade? Então, fala para a gente o que a gente tem que fazer, onde está a falha, o que a gente tem que mudar para a gente não ficar falando mais esses índices tão assim, gritantes e alarmantes, né, de violência contra a mulher. Verdade. E, então, Carla, eu acredito que os números continuam aumentando por causa da certeza da impunibilidade, que ainda é muito grande. A gente vê aí nos noticiários várias mulheres, né, que foram assassinadas, e muitas vezes o agressor, ele vai lá, chega na delegacia, ele dá o depoimento dele, ele sai pela porta da frente. Né? Então, a questão da certeza da impunibilidade, a questão também da morosidade da justiça. Muitas mulheres, quando o processo chega lá, né, a vez ela ser ali, o processo dela ser deferido, uma medida protetiva, muitas delas já estão mortas. Então, a morosidade da justiça, ela também acaba contribuindo um pouco para que essa violência continue. A questão também das penas brandas, porque a gente vê aí que vários agressores, eles são aí
penalizados aí com 10 anos de prisão, com 15, e acaba que por causa da questão das leis aí, né, da justiça aí, de ter várias brechas aí, né, bom comportamento, e várias outras coisas que entram aí, eles acabam ali só 2 anos pagando a pena ali, 2 anos, né, e acabam saindo antes. Então, a gente sabe também que essa questão das leis, elas têm que mudar, realmente as leis, elas têm que serem, assim, mais rigorosas. Né? Teve algumas mudanças nisso, com relação ao feminicídio, né? Teve um Sim, aumento, mas ainda tem que andar muito, né, o Fernanda, sim. nesse caminho aí de mudança, né? Isso. O feminicídio, inclusive no Rio de Janeiro, nesse ano, foram mortas 107 mulheres e 370 tentativas. Então, a lei do feminicídio mudou agora, né? Porque até então era até 20 anos a pena de detenção. Agora a pena é de reclusão até 40 anos. Então, realmente, essa questão do feminicídio, ela veio com uma lei bem mais rigorosa. Então, né, a gente acredita que daqui a um tempo, porque também não é de uma hora para outra, a gente acredita que daqui a um tempo as coisas vão começar, o feminicídio a baixar aí, né, a diminuir os casos. Mas ainda é muito cedo para a gente dizer, né? E a gente, enquanto sociedade, né? Então, o que a gente precisa fazer? Você falou que está querendo fazer um trabalho nas escolas aí, achei bem bacana. Fala para a gente um pouco sobre essa proposta. A gente sempre fala aqui no canal, né? A gente sempre fala que a questão da informação é importante e que a transformação passa pela educação. Então, fala para a gente um pouco sobre essa proposta, essa ideia. Inclusive, essa integração que você tem um trabalho que propõe essa integração da política pública, né, de todos os setores. Fala um pouco sobre isso para a gente, Fernanda. Sim, estudando, né, um pouco aí essa questão da violência contra a mulher, das leis, das políticas públicas e da educação, a gente vai vendo que acaba que elas trabalham aí de forma independente. E elas sozinhas não são capazes de coibir a violência, né? Uma lei ali no papel, ela não é capaz de coibir a violência. Uma política pública sozinha, com amparo da lei, ela não existe. E a educação também. Então, eu acredito que a integração, né, da lei, das políticas públicas e da educação vai fazer com que a gente avance no combate à violência. Porque você vê aí vamos colocar aí, de 1996 para cá, nossa, quantas leis foram criadas aí, né, para amparar as mulheres, aí, em prol das mulheres. Então, por que a violência continua aumentando? Porque realmente, de forma independente, não funciona. É com a integração, né, desses 3 pilares que eu acredito que a gente vai combater a violência, e principalmente a educação. Porque hoje as escolas, eu acredito, eu vou propor esse ano, né, aqui no município, que as escolas mudem aí, vou tentar, né, essa questão aí da grade curricular, porque eu acredito que nós temos que ter uma matéria específica para as crianças e para os adolescentes, falando sobre a questão do respeito, da igualdade entre homens e mulheres, da justiça, do respeito às diferenças. Então, eu acho que a gente tem que incutir na cabeça das crianças e dos adolescentes desde cedo essa questão. Por quê? Porque por que hoje a gente tem tanta violência? A questão da repetição de padrão não é histórico, não é cultural, não Sim. vem aí ao longo do tempo. Então, eu acredito que é através das crianças e dos adolescentes que nós vamos quebrar esse padrão. Claro que não é de uma hora para outra, né? Porque realmente é uma questão muito enraizada na sociedade. Nós só estamos, na verdade, plantando uma sementinha. E a gente espera, né, aí no futuro, colher grandes aí, né, colher, né, isso que a gente está plantando hoje, né? Sem uma expectativa, mas realmente essa transformação, ela passa mesmo pela educação. Essa integração, porque realmente não dá para trabalhar isolado, né? Tem que trabalhar todo mundo junto,
nesse contexto, essa questão da grade curricular. Tem outros temas, tem chamados, eu não sei como é hoje, mas antes a gente sabia que tinha os temas transversais, meio ambiente, né, e tal. Então, acho que essa Educação questão... moral e cívica, nós tínhamos na escola, né? Mas eu digo até assim, nessa questão mais atual, né, que é a questão desses temas que vem permeando os outras Sim, matérias, né? sim, E talvez a violência contra a mulher, essa realidade tem que ser mais falada, né? Falada ali sim. naquele contexto mesmo mais escolar e de repente desde bem novos, né? Não Sim, esperar chegar claro que lá. a gente não vai. Claro que a gente tem que entender que a gente não vai fazer um trabalho numa escola com criança e adolescente, assim como faz com as mulheres, né? Porque a gente Sim, tem ali um outro jeito, a gente vai ter que arrumar um jeito ali, né? É um outro é uma tipo outra de educação. linguagem, uma outra Isso é linguagem. uma outra abordagem, é um outro olhar que a gente tem que ter para trabalhar com as crianças, mas eu acredito que vai ser que é muito válido. Apoiamos aí esse trabalho. Estamos aqui para divulgar essa proposta aí também, tá? Fernanda, muito obrigada por mais uma vez nos ajudar a refletir sobre essa dura realidade. É dura, mas a gente precisa falar dela, a gente precisa falar, né, Fernanda? A gente sabe que o debate e a informação, elas são fundamentais para alcançar a transformação social, no enfrentamento das raízes do patriarcado, porque a gente sabe que isso está bem lá atrás, né? Então, obrigada, Fernanda, mais uma vez por estar conosco aqui, por apoiar o nosso trabalho. Muito obrigada. Carla, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e eu queria aproveitar, né, e pedir para as pessoas aí para seguirem o projeto social no Instagram, tá lá, Projeto Social Fala Mulher, e se alguém quiser mais alguma informação, nós estamos lá, pode procurar a gente lá no direct, que nós teremos o maior prazer em sanar todas as dúvidas, né, e trabalharmos juntos também com outras mulheres, né, porque eu acredito que quanto mais projetos aí aparecerem, quanto mais políticas públicas, quanto mais canais igual o seu, né, um canal maravilhoso, quanto mais tivermos aí esses tipos aí de iniciativa, nós vamos juntas aí, né, no combate à violência. Então, vocês podem conferir os contatos da Fernanda, que estão passando aí na tela, né? Ela está deixando aí uma porta aberta, né? Eu acho isso muito legal. Essa integração começa por aí, com essa porta aberta em todos os Isso espaços, aí. né, de acolhimento. Então, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui. Então, vocês podem conferir aí na tela. Vocês sabem que na descrição do vídeo também sempre tem mais alguma coisa, sempre tem mais dados importantes, vocês também podem conferir. E se você gostou, inscreva-se no canal, inscreva-se agora, não perca tempo, curta, compartilhe bastante mais esse valioso conteúdo e até a próxima. Tchau!